A noite era densa e envolvia a pequena vila como um cobertor de sombras. O vento cortava entre as árvores retorcidas, carregando consigo sussurros indecifráveis que pareciam emergir da própria escuridão. No coração daquela vila esquecida, pelo tempo, havia um lugar que ninguém ousava atravessar. A velha ponte de pedra que se estendia sobre um rio silencioso e sombrio. Seu arco de pedra desgastada resistia ao tempo, mas os moradores acreditavam que algo muito mais antigo e perigoso a habitava. Os mais velhos contavam que a ponte era um portal, um limiar entre dois mundos. Quem cruzava suas tábuas apodrecidas, sem a permissão certa, nunca mais voltava igual. Ou pior, nunca mais voltava. As histórias variavam. Alguns falavam de figuras encapuzadas que esperavam no meio da travessia. Outros mencionavam que os que atravessavam ouviam vozes de entes queridos, chamando do outro lado. Mas ninguém na vila se esquecia da última pessoa que tentara desafiar o mistério da ponte. Seu nome era Elias, um homem jovem, forte e descrente das superstições. Certo dia, depois de ouvir as advertências de sua avó, ele riu e prometeu provar que não havia nada do outro lado, além de floresta e neblina. E então, ao cair da noite, com uma lanterna trêmula em mãos, ele partiu para cruzar a ponte. Os que moravam perto do rio disseram que ouviram um som estranho naquela noite, algo entre um uivo distante e um grito sufocado. A luz da lanterna piscou uma última vez e desapareceu. Nunca mais se ouviu falar de Elias. No dia seguinte, alguns homens reuniram coragem para ir até a margem, mas tudo o que encontraram foi a lanterna caída, ainda acesa, e pegadas que paravam exatamente no meio da ponte. Depois disso, ninguém mais se atreveu a desafiá-la. Os anos passaram e a ponte continuava lá, intocada, mas sempre presente, como uma ferida aberta no tecido da vila. As crianças aprendiam desde cedo a evitar aquele caminho. Os viajantes eram alertados a tomar rotas mais longas e os mais velhos olhavam com desconfiança sempre que a neblina se tornava mais espessa ao redor da ponte. Até que um dia, um novo nome surgiu entre os curiosos. Alguém que não acreditava em lendas e que estava prestes a desafiar o desconhecido. O nome dela era Helena. Diferente dos outros moradores da vila, ela não carregava o peso do medo em seu coração. Desde criança, ouvira as histórias sobre a ponte, sobre Elias e os desaparecidos, mas nunca acreditara em maldições ou assombrações. Para ela, aquilo tudo era apenas uma desculpa para manter a vila no isolamento e no medo. Mas algo aconteceu que fez com que Helena tomasse a decisão de atravessar. Seu irmão mais novo, Samuel, desaparecera misteriosamente na floresta. Buscas foram feitas, grupos se organizaram, mas não havia nenhum sinal do menino. Todos evitavam olhar para a ponte, mas ela sabia que era ali que deveria procurar. Naquela noite, quando todos dormiam, Helena pegou uma lanterna, prendeu o casaco firmemente no corpo e caminhou determinada em direção ao rio. O vento parecia soprar mais forte à medida que se aproximava, e o farfalhar das árvores soava como sussurros. Mas ela não hesitou. Quando chegou à entrada da ponte, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O chão de madeira rangia debaixo de seus pés e a neblina se acumulava ao redor, quase como se tentasse esconder o outro lado. Ela respirou fundo e deu o primeiro passo. A princípio, nada aconteceu. Apenas o eco dos próprios passos a acompanhava. Mas então algo mudou. O ar ao redor ficou mais denso, como se o tempo desacelerasse. As sombras pareciam se alongar e o frio se intensificou. Foi quando Helena ouviu uma voz baixa e familiar. Helena. Seu coração disparou. A voz era de Samuel. Ela apertou a lanterna com mais força e avançou. Samuel, é você? O silêncio respondeu. Mas então, passos ecoaram mais à frente. Não os dela. Alguém ou algo estava ali. A luz de sua lanterna piscou, e no breve instante de escuridão, uma figura surgiu no meio da ponte. Era Elias, ou melhor, o que restara dele. Seus olhos eram vazios, seu rosto pálido e sua expressão ausente. Ele abriu a boca como se fosse falar, mas nenhum som saiu. Atrás dele, sombras se moviam. Algo estava ali, além de Elias. Helena congelou. Seu instinto gritava para correr,
mas ela não podia abandonar Samuel. E então a figura de Elias apontou, não para ela, mas para o fim da ponte, para o outro lado. Helena sentiu o peso daquela escolha, ir em frente ou voltar. Seu irmão estava além daquele véu sombrio, mas o que mais a esperava ali? Ela respirou fundo, segurou a lanterna e deu mais um passo, e foi aí que tudo ao seu redor mudou. Helena sentiu o frio se intensificar assim que deu o próximo passo. O ar ao seu redor parecia mais denso, e a ponte atrás dela começou a desaparecer, engolida por uma névoa espessa e escura. Agora não havia volta. Ela olhou para frente e Elias continuava parado, imóvel como uma estátua de mármore, apontando para o fim da ponte. Suas roupas estavam desbotadas, como se fossem feitas de poeira e lembranças. Mas o que mais chamava a atenção eram seus olhos. Não havia vida ali, apenas um vazio profundo, como se ele fosse apenas uma sombra do que já foi. A cada passo que Helena dava, o silêncio ao seu redor parecia se aprofundar. A floresta ao longe desaparecia por completo. E agora, ela só enxergava o contorno de uma cidade antiga, iluminada por uma luz amarelada, como velas que queimavam lentamente. O lugar parecia fora do tempo, suspenso entre o passado e o presente. Foi quando ouviu novamente. Helena, a voz de Samuel era mais próxima agora. Ela correu atravessando os últimos metros da ponte e assim que chegou ao outro lado, a sensação de realidade se distorceu. Era como se tivesse atravessado um véu, invisível que separava dois mundos. O chão sob seus pés era diferente, um tipo de pedra antiga gasta pelo tempo. Ruas se estendiam à sua frente, mas não eram ruas comuns. Eram pavimentadas com um material brilhante, como se fossem feitas de estrelas caídas. E ao redor, pequenas casas de pedra formavam um labirinto de becos e caminhos que pareciam se mover por conta própria. Helena olhou ao redor tentando encontrar algum sinal de Samuel quando viu algo que a fez estremecer. Havia pessoas ali. Ou pelo menos algo parecido com pessoas. Elas caminhavam lentamente, como se não a vissem. Seus rostos eram vagos, borrados, como pinturas inacabadas. Algumas murmuravam palavras indecifráveis, outras simplesmente vagavam sem rumo, presas naquele espaço sem tempo. Ela quis chamá-los, perguntar onde estava, mas uma presença atrás dela a fez virar. Elias ainda estava ali, mas agora ele não parecia apenas uma sombra. Ele parecia real. Você atravessou, ele disse, sua voz finalmente audível, mas com um tom distante, como um eco vindo de muito longe. Meu irmão, onde? Ele está? Helena perguntou, sentindo a angústia crescer dentro de si. Elias não respondeu imediatamente. Ele olhou para o céu. Um céu sem estrelas, sem lua. Apenas um imenso vazio. Este é o lugar onde os esquecidos caminham. Ele finalmente disse. Aqueles que cruzam sem permissão, aqueles que são chamados. Se seu irmão está aqui, é porque ele foi escolhido. Helena sentiu um nó apertar sua garganta. Escolhido para quê? Elias não respondeu. Ele apenas virou-se e começou a caminhar. Sem outra opção, Helena o seguiu. A cada passo que dava, a cidade parecia mudar ao seu redor, como se estivesse viva. Portas apareciam onde antes havia paredes, e algumas ruas desapareciam por completo. Era um labirinto sem lógica. Um lugar que não seguia as regras do mundo real. Então, finalmente, eles pararam. Diante deles, havia uma enorme porta de ferro. Gravado nela, um símbolo que Helena não reconhecia, mas que de alguma forma parecia familiar. Foi quando do outro lado da porta, ela ouviu. Helena, me ajude. Samuel. Seu coração disparou. Ela se lançou contra a porta, tentando abri-la, mas era pesada demais. Elias permaneceu imóvel. Se você cruzar essa porta, não há garantias de que poderá voltar. Helena olhou para ele, seus olhos queimando com determinação. Então eu terei que encontrar um jeito. Ela respirou fundo, colocou as mãos sobre a porta fria de ferro e empurrou. Assim que a porta se abriu, uma rajada de vento escuro a envolveu, e tudo ao seu redor desapareceu. Helena sentiu seu corpo ser puxado para dentro da escuridão, e então não havia mais nada. Helena sentiu seu corpo ser sugado pela escuridão assim que atravessou a porta. Era como se estivesse caindo em um abismo sem fim, sem chão, sem paredes. Apenas uma sensação de vertigem infinita. O vento sussurrava ao seu redor, trazendo vozes distantes, fragmentos de palavras que não faziam sentido. Então, de repente, tudo parou. Helena abriu os olhos e percebeu que não estava mais na cidade de pedra. Ao seu redor, um campo vasto e vazio se estendia até onde a vista alcançava. O chão era um reflexo negro, como se estivesse sobre um espelho gigante que não refletia nada além da escuridão. Ela deu um passo à frente e sentiu algo estranho. Não havia eco, não havia som. Era como se estivesse andando em um espaço sem tempo, um lugar que não deveria existir. Foi então que ouviu de novo. Helena. A voz de Samuel era mais próxima agora. Ela virou-se rapidamente e no horizonte viu uma figura. Samuel. Seu irmão estava ali parado, olhando para ela com uma expressão confusa. Mas havia algo errado. Ele parecia incompleto. Seus olhos estavam vazios, sem brilho, e seu corpo parecia envolto por sombras que se moviam como serpentes ao seu redor. Ele tentou dar um passo em sua direção, mas hesitou, como se algo o estivesse prendendo naquele lugar. Samuel. Helena correu até ele, mas assim que chegou perto, uma força invisível a empurrou para trás. Ela caiu no chão frio e sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Samuel levantou lentamente a mão e apontou para trás dela. Helena virou-se e viu algo emergindo da escuridão. Uma silhueta alta, sem rosto, coberta por um manto negro, movia-se lentamente em sua direção. O ar ficou pesado e Helena sentiu seu corpo tremer involuntariamente. A presença daquela entidade era sufocante, esmagadora, como se drenasse toda a esperança ao seu redor. Ele pertence a este lugar agora. A voz da entidade ecoou profunda, como se viesse das entranhas da própria realidade. Helena sentiu a raiva crescer dentro dela. Não, ele não pertence a você. A entidade inclinou a cabeça levemente, como se estivesse intrigada pela resposta. O que está feito, a voz continuou. Ele cruzou a ponte e aceitou seu destino. Helena olhou para Samuel, que parecia tentar falar, mas nenhuma palavra saía de sua boca.
Ela fechou os punhos. Não poderia aceitar aquilo. Então, me diga, ela disse, sua voz firme, mesmo com o medo pulsando em suas veias. O que eu preciso fazer para libertá-lo? A entidade ficou em silêncio por alguns segundos. O tempo parecia se alongar, e Helena sentiu cada batida do seu coração como se fosse um tambor em um deserto vazio. Então, finalmente, a voz ecoou novamente. Um sacrifício deve ser feito. Helena congelou. Seu irmão cruzou para este mundo e preencheu um vazio. A entidade continuou. Se ele sair, algo precisa ocupar o lugar dele. Os olhos de Helena se arregalaram. Ela hesitou. A entidade deu um passo à frente. Você tomaria o lugar dele? Helena olhou para Samuel. Seu irmão, que ela tanto procurou, estava ali, preso em um mundo que não pertencia a ele. Ela lembrou-se de tudo o que passaram juntos. De todas as vezes que ele cuidou dela quando eram crianças. Das promessas que fizeram um ao outro. Ela não poderia deixá-lo ali. Respirou fundo e encarou a entidade. Sim. Assim que a palavra saiu de seus lábios, o mundo ao seu redor tremeu. O chão rachou. A escuridão se agitou como um mar furioso e Helena sentiu um calor invadir seu corpo. Samuel, gritou. Não, Helena, não faça isso. Mas era tarde demais. A entidade ergueu uma mão e Helena sentiu seu corpo ser puxado para dentro da sombra. Samuel foi arremessado para trás como se uma força invisível o estivesse expulsando daquele lugar. A última coisa que Helena viu antes de tudo escurecer foi o rosto desesperado de seu irmão sendo envolvido por uma luz intensa. E então, ela desapareceu. O silêncio era absoluto. Helena abriu os olhos e percebeu que não estava mais na presença da entidade sombria. O chão negro e reflexivo ainda estava ali, mas agora parecia mais sólido. Ao seu redor, colunas gigantescas surgiam do vazio, como restos de um templo antigo esquecido pelo tempo. Ela tentou se mover, mas sentiu o corpo pesado, como se estivesse presa àquele lugar. Foi então que percebeu. Ela não estava sozinha. Diante dela, uma figura se destacava na escuridão. Vestia um manto semelhante ao da entidade anterior, mas este parecia mais antigo, gasto, como se estivesse ali há séculos. A figura ergueu lentamente o rosto, e Helena viu algo inesperado, olhos humanos cheios de tristeza e compreensão. Você aceitou o pacto. A voz soou mais suave do que a da entidade anterior. Agora você pertence à ponte. Helena franziu. A testa. A ponte? A figura assentiu lentamente. A ponte entre os mundos. O limiar entre o real e o desconhecido. Entre a vida e o esquecimento. Todos que passam por ela deixam algo para trás. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Então, eu estou presa aqui. A figura observou-a por um longo momento antes de responder. Nem todos que chegam aqui permanecem, mas aqueles que aceitam o chamado tornam-se parte da ponte. O coração de Helena acelerou. Sua mente girava com as implicações daquelas palavras. Ela tentou recuar, mas seus pés pareciam presos ao chão. Não pode ser, sussurrou. Eu não escolhi isso, fui enganada. A figura inclinou a cabeça. Você escolheu cruzar. A escolha sempre é sua, mesmo quando você não percebe que está fazendo. Helena sentiu um peso esmagador em seus ombros. Suas lembranças voltaram como um turbilhão. O momento em que pisou na ponte. As vozes sussurrando, a entidade oferecendo conhecimento proibido. Cada passo que dera, a trouxera até ali. Ela olhou ao redor, procurando uma saída. Mas tudo ao seu redor parecia infinito. Um oceano de sombras interrompido apenas pelas colunas ancestrais. Se eu estou aqui, disse ela tentando conter o desespero, isso significa que posso sair, certo? Tudo tem um caminho de volta. A figura deu um pequeno sorriso, mas havia melancolia em sua expressão. Sim, mas o caminho exige sacrifício. Você quer atravessar de volta? Então deve dar algo em troca. Helena fechou os olhos. Sua mente buscava respostas. O que poderia dar? Seu corpo? Sua alma? Sua memória? Qual é o preço? Perguntou. A figura apontou para o próprio peito. A única coisa que realmente pertence a você. Sua identidade. Seu passado, suas dores, suas lembranças. Se quiser sair, sairá como ninguém. Como se nunca tivesse existido. O sangue de Helena gelou. Ser livre. Mas ao custo de esquecer quem? Era? Deixar para trás tudo o que viveu? Ela hesitou. Olhou para as sombras ao redor, então para a figura à sua frente. Quem é você? Sussurrou. A figura abaixou o capuz, revelando um rosto jovem, mas marcado pelo tempo. Eu sou aquele que fez essa escolha antes de você. Um dia eu também quis atravessar, mas fiquei. Agora sou o guardião. O choque percorreu o corpo de Helena como uma corrente elétrica. O destino da ponte estava agora em suas mãos. Ela poderia pagar o preço e esquecer quem era, ou permanecer tornando-se parte daquele limbo. Ela respirou fundo, seus pensamentos girando em desespero, e então tomou sua decisão.